Põe. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, um podcast que vai além dos sintomas e navegamos em saúde, sociedade e comportamento. Uma pitadinha de amor, terror, emoção, todas as emoções que possíveis possam que nós seres humanos temos. E hoje, de novo, edição especial, né? Five Experience, um evento muito importante para o segmento magistral. Para quem não conhece, sempre é bom reforçar, são farmácias de manipulação. E está tendo assim uma bateria de palestras aqui, ricas em informação e conhecimento e principalmente experiência aplicada para todos esses profissionais. E o que a gente está fazendo, pessoal? Gravando episódio com cada palestrante para você que não pôde estar aqui no Five. E aí a nossa convidada, Júlia, a gente vai falar, é a Miriam Moreira. Ela vai falar sobre ambidestria como estratégia para pessoas... O que é ambidestria, né? Organização. Ai, meu Deus, travou. Vamos deixar para mim explicar, né? Miriam, o que é bem-vinda à nossa sala. A sala é nossa. O mineiro ia falar, que trava-língua é esse? E olha aqui onde eu fui, né? Ambidestria é de ambiente? Cala a boca, fica quieto, sai da sala, meu amigo. Miriam, ajuda a gente. Ajudo. Seja por exemplo, eu tenho que ser ambidestra aqui para poder pegar um outro. Qual que vai? Outro. Porque senão eu vou focar num e no outro. Então tá bom. Então, a ambidestria, nesse caso, a gente está usando para a questão das organizações, né? E só que eu falei um pouquinho de ambidestria como estratégia, tanto para as organizações quanto para as pessoas. Aí eu explico melhor. Mas nasce lá do termo das pessoas que tanto conseguem usar a mão direita e mão esquerda, né? E quando a gente fala de ambidestria como estratégia, é no sentido de que se você trabalha numa empresa, ou você é dono de uma empresa, ou você é executivo de uma empresa, ou você é acionista, ou é conselheiro, as empresas elas têm uma tendência a cuidar só do aqui e agora. E antigamente o mercado financeiro, os conselheiros, eles iam lá para saber resultado, assim, né? Quando é multinacional, a gente ainda fala da questão do resultado do trimestre, né? Quarter, né? O quarter! Quanto foi no primeiro quarter? Eu estava aqui enrolando, eu não mais quarter, né? O quarter. Especialmente quando a organização ela tem capital aberto na bolsa, e é uma crueldade. É gerenciar assim. expectativas de acionista. Senhora, nossa coisa de louco. Santa causa. E aí a ambidestria, a gente recomenda, né? Então, eu sou professora, né? Trabalhei em gestão de pessoas há muitos anos, executiva de multinacional, só que aí quando eu encerrei, achei que eu ia parar de trabalhar, não parei. Aí tem terceira carreira, quarta carreira, a vida é uma coisa muito louca. É longo o processo. E aí eu comecei a ajudar as organizações. Então, eu sou professora de pós-MBA e curso para conselheiros. E um curso em específico me chama muito a atenção, que eu comecei a trabalhar isso numa escola que se chama Innova Business School, sobre ambidestria corporativa. Então, esse é um conceito que a gente vem trabalhando. Porque você fala de tendências de futuro, mas fica parecendo que isso é lá uma coisa que um dia talvez você deva se preocupar sobre. E aí você fica lá nessa tirania do resultado do mês, né, do que você vai fazer semana que vem. Só que isso pode estar matando o seu negócio, porque você pode não estar atento ao que está vindo de tendência. Então, se você pega o histórico das empresas, muitas desaparecem sem nem mesmo saber o que aconteceu, né? Só não vende, e aí fica preocupado com isso e não faz ajustes como uma coisa de antecipar o que pode afetar a sua empresa e você se preparar para isso. E aí vem todo um trabalho de desenvolvimento de pessoas ou da cultura organizacional para que a cultura entenda isso como uma coisa boa. Que quem está lá naquela organização entenda que falar de momento atual, de resultados imediatos, e também fazer um fórum de discussão sobre tendências de futuro, ou considerar outras possibilidades do segmento, do seu negócio, ou você considerar aprendizados deste segmento que você possa extrapolar para outro tipo de empresa. É aí que as holdings se formam, né? Por exemplo, você tem uma empresa de uma coisa, tem empresas, eu não vou nem ficar citando o nome, porque não faço propaganda de empresa nenhuma, mas tem empresas que elas são muito boas nisso, né? Ela começa com um negócio, aí ela percebe que ela precisa fazer compras mais eficazes de insumos, aí ela vai lá e monta uma empresa
de insumos, e aí monta uma transportadora, e aí monta... Só que aí você tem que ter ambidestria. Você tanto pode pensar futuro e trabalhar melhor a sua cadeia de suprimentos, mas também tem que, cada um desses negócios tem que dar resultado. E aí vem um outro jeito de ser, de liderança ou de empresário, né, de pensar negócio, que aí eu penso resultado, mas eu também estou vendo o que está acontecendo. Eu adoro o ditado popular: você frita o peixe de olho no gato. Você entendeu? Porque senão você não está realmente tendo uma visão holística e sistêmica do seu negócio. Né? Perfeito. E é difícil ensinar isso para as pessoas. É muito difícil. E o que vocês já devem saber, né? Quando a gente fala disso tudo, no fundo, nós estamos falando de cultura organizacional. Né? E uma coisa que a gente costuma dizer, assim, a empresa é a cara do dono, né, gente? Então, se você está falando de uma empresa cujo sócio fundador, né, os fundadores ainda estão na operação, é muito comum eu conhecer pessoas que são a segunda ou terceira geração que estão tentando colocar outras práticas no negócio e elas serem barradas. A gente sempre fez assim, nós não vamos mexer nisso. E aí, vários movimentos acontecem. Por exemplo, a segunda geração resolve alçar voos longe do negócio da família. Agora, as empresas, que a gente brinca que é empresa de dono, e que conseguem perceber a transformação que a vida traz, independente de você gostar ou não disso, né? Uhum. Uma pessoa muito querida da minha família fala: olha, a vida não está nem aí para os seus planos, você pode planejar o que quiser, mas a vida ela vai ser sempre surpreendente, entendeu? Então, ambidestria nasceu dessa coisa de você ser destro ou sinistro canhoto, né? A palavra não é bonita. Não é muito bonita. Sinistra, destro, o chitalato, destro. Lembrei da Itália. Nossa, italiano. Fontana di Trevi, o chitalato, destro, a sinistra. Olha isso, Vai ficar bonitinho aqui, só para dar uma pitadinha. Não, ficou a gente está falando tanto de criatividade das organizações, olha aí. Cara, que tá. É uma coisa de louco, assim. E é bem isso. Você precisa tanto cuidar de uma coisa quanto cuidar de outra, só que tem que ter um equilíbrio, porque isso não pode brigar. Então, existem discussões muito complexas quando você pega grandes organizações assim que querem trabalhar a inovação. Eu me lembro uma vez de eu participar de uma discussão longa, que é: você consegue fazer inovação com as mesmas pessoas que tocam o negócio, ou você precisa ter um time de inovação à parte? Então, grandes empresas tiram pessoas da operação diária para se dedicar à visão de futuro e tudo mais. Inovadora ainda. Uma visão lá na frente. Mas também, se não faz isso, não ressignifica o negócio, não redesenha produtos, não redesenha modelo de gestão. Então, nós estamos assistindo... nós, nessa fase do planeta e da vida humana, muita coisa de transformação disruptiva, muito rápido, né? Coisas que a gente... Agora há pouco nós estamos falando, o podcast. Né? O podcast foi uma alternativa que apareceu muito recentemente e incorporou a nossa vida. Né? Redes sociais, smartphones. Né? Eu, como sou jovem há muito mais tempo que vocês, eu vi muita transformação, eu vi muita coisa. Eu posso negar, ou eu posso entender que isso é parte do jogo, é parte da dinâmica de estar vivo e bem, porque também tem isso. Se você entra em negação de tudo que está chegando, aí é morte em vida. Né? Morte em vida. Você está vivo, mas não está muito. A não ser que seja uma escolha. Eu até falei isso para vocês. Né? Hoje, quando eu não estou mais em nenhuma organização especificamente, eu tenho uma empresinha de uma pessoa só, né, que sou eu mesma, chama Choices. Eu acho adorei esse nome, acabamos esquecendo de falar. Choices. Mas que ela lembrou, Não pronto. tem problema. A gente está com intervalo de memória. Eu poderia chamar de escolhas, né? Mas assim, escolhas parece coisa de poema, de música, né? Fiz as minhas escolhas. Isso. Não, tô falando. Mas não rolou. Você tá brincando, filho. Desculpa, não, pode não ter rolado mesmo. Né? Porque... Pode ser não ter escolhido nada. Não, você não escolheu e não se dedicou escolher nada também é uma escolha. Nada é uma coisa também. Não escolher é uma escolha. Pô, meu Deus, me na minha cabeça agora. Me deu tão escolha. Deu pano. Não escolher é uma escolha. Você decidiu não mexer nisso.
né? Deixa como está para ver como é que fica. Né? E isso acontece nas organizações, isso acontece com as pessoas dentro das organizações. Eu brinco muito essa coisa. Você vai contratar alguém para trabalhar na empresa, né? Você vai trazer alguém que veio de uma outra cultura, de uma outra experiência. Vai dar certo na sua empresa? De repente, era super bem sucedida essa pessoa na outra organização. E quando ela vem, dá match. Eu falo que tem que ter Tinder para O Tinder na empresa, né? Tinder na empresa. Os valores estarem alinhados também. Os valores alinhados. E a propósito, né? O que se fala, quando a gente fala de cultura organizacional, tem a linha d'água do iceberg, aquilo que está aparente é o que você fala, é o que você publica, mas quando você está dentro desse ambiente, de fato é assim que as coisas acontecem, é assim que se materializa. Então, essa é uma conversa, eu sei, já abri demais o leque, vamos fazer assim, vamos dar uma funilada, mas falar de ambidestria é eu ser hábil nas duas frentes, tanto tocar o negócio, ter bons resultados, quanto... Peraí, esse é o destino que a gente quer? Então, organizações bem-sucedidas, elas costumam ter o orçamento do ano, planejam o ano, vê indicadores e tudo mais, e depois também elas marcam em paralelo um planejamento para os próximos 5 anos, que é o planejamento estratégico. Né? As organizações menores, elas não têm por hábito fazer isso. Às vezes, você tem um visionário. Né? Eu assessoro uma startup. Legal. Que o dono da startup, o que criou a startup, é um visionário. Aí, onde ele tem dificuldade? Ele é tão visionário que ele não tem a paciência de fazer cada coisa que foi escolhida e decidida, de fato, implementada, de fato, ter resultados. E a complexidade da vida das organizações, da vida da gente mesmo, não está diminuindo e nem vai ficar mais fácil. Então, nós temos que desenvolver esses dois aspectos. Cuida agora, faz acontecer, mas também vamos planejar uma viagem para a Itália, né, futuro. Quanto tem que sobrar de dinheiro aqui no meu orçamento mensal? Aquela coisa de, vou viajar. Para onde? É de avião? É de ônibus? É de carro? Então, tem muita gente ainda que não tem pensamento estratégico para si mesmo. Quem dirá para ser um bom executivo dentro de uma organização, ou um bom colaborador, não precisa ser executivo, né? Porque a gente também tem... A maior parte dos empregos no Brasil, por exemplo, está em empresas que têm menos de 16 pessoas. Ou tem muito emprego informal, renda, né? Uma coisa é trabalho e renda, a outra coisa é contrato formal de trabalho. E a gente ainda passou por coisas muito fortes recentemente, né? Recentemente, sei lá, 3, 4 anos para cá. Flexibilização das leis. Então, você pode estar trabalhando... Por exemplo, hoje eu trabalho, eu brinquei com vocês, né? Eu sou diretora de RH a tempo parcial de algumas organizações. Eu defino lá uma carga horária, ajuda... resolvo, e com projeto mesmo. Nós temos que resolver isso, isso e isso, ok? Carga horária, vamos. Aí eu vou lá, ajudo a resolver aquilo e depois volto. Então, eu sou um PJ hoje. Eu fui a minha carreira inteira CLT. Né? Mas porque eu sei fazer coisas, né? Eu conheço alguns truques, então isso ajuda algumas organizações, mas elas não precisam ter um diretor de RH a tempo integral, mas podem precisar de apoio no estratégico, que às vezes bate no tático e ajuda a operação a funcionar melhor. Né? Então, é muito legal assim, né? Pensar ambidestria como uma necessidade de negócio e como uma necessidade de vida. Perfeito. Tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. O que eu não sei, eu tenho que ir atrás, se é que eu quero continuar fazendo esse trabalho. Mini, e uma curiosidade, que às vezes as pessoas acham, né, que o trabalho, a vida pessoal e profissional, a gente tem que separar. Consegue separar, Mini? Não consegue. Você é uma pessoa só. Você é uma não tem pessoa como, só. né? O que eu acho, sinceramente, é que o dia só tem 24 horas. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia. Eu ouvi falar que está mais curto. Tá mais curto. Eu também estou sabendo que parece que está passando e o tempo está voando. Então, assim, você é a mesma pessoa, aquela coisa lá do passado, dos filósofos antigos, do conhece-te a ti mesmo, é necessário para que você faça uma melhor atribuição do seu tempo para as diferentes frentes. Tá? Você é a mesma pessoa no trabalho, você é a mesma pessoa na sua vida pessoal, com sua família, que é essa base de princípios, valores, crenças,
O que você é? Agora, tem muita gente que não sabe o que é e também não quer aprofundar. Aí fica batendo cabeça na vida profissional, fica batendo cabeça na vida afetiva. E coloca a culpa na empresa, às vezes. Porque às vezes a empresa está lá, contratando ele no chefe. No chefe. Ah, eu não fui promovido até hoje. E a gente pega situações muito engraçadas nessa minha carreira, né? Uma situação bem icônica. Estagiário há 3 meses na empresa. De uma universidade de primeira linha, porque tem isso também, as grandes empresas preferem contratar de primeira linha, aquela história toda. Aí, 3 meses na empresa, chega para o diretor da área e fala, eu já aprendi tudo que eu tinha que saber aqui na área, eu queria ser transferido de área agora. Oi? Oi? Não, bom dia. Como é que é? Isso. Não, porque os meus amigos da República me disseram que eu preciso saber mais coisas e circular mais. Nossa, perdeu, né, assim, a chance na organização. E aí, como o diretor da área veio falar com a RH, falou assim, eu faço o quê com uma pessoa dessa? Você entendeu? Ela passou reto na curva, bateu. Perdeu. Mas tem muita gente assim, chega numa organização e qual é o sentido de você estar lá? A gente falou um pouquinho de coerência, né? O que eu quero? Por que eu me candidato a uma vaga? E por que eu acho que em 3 meses eu sei tudo daquela área e que quer conhecer outras áreas? Então, nesse caso, a pessoa perdeu a oportunidade, porque era uma empresa maravilhosa e perdeu a oportunidade. Mas, claro que eu fui num extremo assim, o extremo contrário disso. A pessoa passa 30 anos na mesma empresa e não tem plano B, não pensa o que mais eu quero saber, aprender. E essa coisa de entender que nós somos seres complexos, não sei também se já deram essa notícia para vocês. Né? Seres humanos são seres complexos. A questão das emoções, muito à flor da pele, está complicando muito. Ainda mais esses últimos anos aí, como você mencionou. As relações de trabalho. Então, assim, a gente precisa cada vez mais se conhecer muito bem, pensar o meu momento atual e também pensar futuro. Isso porque eu não vou entrar? Vou. Vai. Não vai ter como. Não vai ter como, Miriam. Vamos lá. Essa coisa de gestão financeira da própria vida, né? Então, as pessoas se endividam de um tanto, assim, e aí elas perdem, às vezes, a possibilidade de fazer escolhas mais conscientes profissionais. Porque precisa trabalhar para ganhar, trabalhar no almoço para ganhar o dinheiro do jantar, né? E as organizações, boa parte delas, pelo menos, quer pagar o mínimo possível de salário. Então, eu vejo pessoas que não valorizam a estabilidade na organização, não valorizam a remuneração que tem, que a gente fala de total compensation, né? Não é só o salário lá no mês, e a assistência médica, e o bônus, e não sei o quê. E muita gente não tem. Então, o Brasil, especialmente, está precário, né? A força de trabalho está sofrendo muito. Está difícil fazer supermercado, né, gente? Sim. Assim, não é qualquer coisa. Então, às vezes, tem gente que trabalha por causa do Vale Alimentação, trabalha por causa da cesta básica. O plano de saúde. O plano de saúde, e aí, claro, ainda tem um dinheiro de quebra ali. Então, é complexo, nós temos que pensar tudo isso que é verdade nua e crua, fatos, a vida como ela é. E também, se eu quero que a minha organização seja além disso, que ela tenha mais de propósito, de valores, de ESG, todas essas coisas que a gente fala, como é que eu planejo para chegar deste ponto atual até lá? Mas tem que ter disciplina, persistência, porque não brota assim, né? Esse mundo das startups, por exemplo, teve uma época que a gente estava com muito capital, aporte, né? Vamos avaliar, né? Enxugou, né? Deu uma enxugada, deu uma boa secada e está todo mundo sambando para entregar resultado imediato, ao mesmo tempo que está desenvolvendo um produto visionário de futuro, né? Realmente tem que ter um... Não, a Miriam está tendo uma reflexão... A galera tem que se olhar para dentro mesmo, né, Miriam? Porque, igual você estava falando agora sobre... a pessoa chega até 65 anos e fala assim, e aí, o que eu vou fazer agora? Qual que é um propósito? Depois não sabe o que vai fazer? Aposentou? Está seguindo a manada, vamos dizer assim, grosso modo. Saiu da empresa e agora eu faço o quê?
A gente também fala de diferentes gerações, né? Tem pessoas tão disciplinadas, tão corretas, que entraram numa determinada organização ou num serviço público e fica lá até se aposentar. Eu não recomendo, sinceramente, na verdade, eu recomendo diferente, que a pessoa tenha a vida profissional, mas que ela também tenha outros interesses. Qual é o esporte que ela mais gosta? Muitas vezes, o que você adoraria como carreira, na verdade, é seu hobby. Você entendeu? A gente ama hockey, nós somos jogadores de hockey. Nós queremos ter uma arena. Ah, que beleza. Por que não? Mas vamos ter, calma. Aí, a gente vai chegar nessa. Por que não? Por que não? Né? A gente vê, por exemplo, uma carreira de um atleta, que ele se aposenta muito cedo, né? É estressante, é extenuante, mas aí se aposenta, sei lá, 30 e poucos anos, já um tenista, por exemplo, mesmo um jogador de futebol. Se a pessoa não teve essa ambidestria de viver o seu presente e também pensar, peraí, eu vou juntar X dinheiro aqui, porque depois eu quero ter uma escolinha de futebol, uma arena de hóquei, né? ou vou ter uma academia, vou me especializar. Eu percebo que as pessoas que trataram melhor a sua carreira, elas fizeram isso. Trabalharam duro, bacana, tarará, e enquanto isso, na Bate-Caverna, o que eu gosto de estudar? Enquanto isso, na sala de justiça... Na sala de justiça? Tem gente que vai saber se isso aí, mas tudo bem, entre a gente aqui, né? Não, Bate-Caverna, o Batman existe. Não, o Batman você sabe. Muda o personagem, muda o ator, é que mas é Batman. o desenho da Liga da Justiça é clássico. Liga da Justiça, esse é clássico. Fala da Justiça. Aí, pessoal, já aproveitando, vocês estão gostando de ambidestria. Ambidestria. É que eu tô com um negócio do ambiente, não sei porque eu tô É que você tá com... Veja, vamos quebrar a palavra. Adoro palavras. Destreza. Que é quando você sabe fazer bem alguma coisa. Só que não só de um lado ou do outro lado. Então, você é destro dos dois lados. Olha que maravilhoso. Aí, pessoal, você é igual gostando, o lado do chute. E ele é do esquerdo, eu sou do direito. É isso aí. Então, se tá curtindo, curte, galera. Curte, se inscreva no canal, acione as notificações, deixe seus comentários, perguntas. E se for deixar algum comentário negativo, só não deixe em letras garrafais. Fica assim, se deixar, vai elogiar. Mas compartilha, que isso aqui que a Miriam está falando pra gente, esse assunto, pessoal, é uma reflexão. A gente está falando muito de conscientização aqui, né, Miriam? Coerência. Como é que ela falou? Coerência e consciência. Consciência e coerência. Exatamente. E uma coisa, Miriam, que ficou na minha cabeça sobre cultura organizacional. Você acha que é um tema que é falado muito no Brasil hoje, ganhou força de um tempo para cá, ou ainda está em formação no Brasil, você acha? Na sua percepção? Estou me preparando aqui para ser cruel. Para ser cruel. Versão brasileira, Alamo. Como eu sou jovem há muito mais tempo, ficou muito fácil falar das coisas agora, né? Eu li um artigo, eu vi... Então, sabe tudo de cultura organizacional, mas não viveu na pele. O aprendizado, ele vem 70% de você praticar aquilo. Perfeito. Então, você viveu uma organização, ela era de um jeito, daí você foi ver... Aí você conversou com o seu amigo, lá onde ele trabalha, na verdade, é assim, assim, assado... E coisas básicas, né, gente? Falar palavrão é normal numa empresa. Isso. Falar palavrão na outra empresa é, nossa senhora... É crime. Nossa, rua, RH. É, isso. E tem uma coisa de respeito, de diversidade e tudo mais. Então, tem muita coisa publicada. Eu pesquiso muito as redes para montar meu material. Por exemplo, essa palestra hoje, eu fui lá ver o que está sendo falado. Além do que eu vejo e tal, o que está sendo falado? Nossa, é uma repetição tão pobre de coisas, eu vi tal coisa, copio e colo. E em todos os sentidos. Aí falta senso crítico. Tem uma coisa bem bacana do World Economic Forum que define quais são as principais competências que nós, seres humanos, deveríamos ter para o mundo do trabalho nos próximos anos. Número 1, agora, dos próximos anos, é pensamento crítico. Então, você... ter ouvido falar de cultura organizacional, você poder usar as palavras, né? Vocês já viram aquele bingo corporativo?
Ah, gente, é muito legal isso. Qual que é? Qual que é? Assim, você recebe uma lista de palavras que normalmente são faladas nas reuniões. Ah, gostei disso. Eu já gostei. Bingo corporativo. Você Você tem que virar um corte. Gente, é muito bom. Aí põe lá, cultura organizacional, engajamento, e vai. E aí, tchá, bingo, você entendeu? Porque as pessoas sabem as palavras, mas o que de fato elas significam? Tem consciência do que eu estou trazendo para a mesa, para a discussão? E outra, às vezes começa a falar, fica difícil, sai pela lateral, né? Sai pela lateral. E essa coisa de, eu quero ser líder, eu quero ter meu próprio negócio. Uma das ondas mais recentes é isso. Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha própria empresa. Se você vai para as estatísticas da quantidade de empresas que abrem e fecham, é uma coisa enlouquecedora. E aí, quando a gente discute propósito, outro dia eu estava vendo umas pessoas que eu gosto muito conversando, o que vem depois de propósito? O propósito, meu propósito. Eu acho que, às vezes, o propósito é você sustentar a sua família. É feio esse propósito? Não. Ter escola para os seus filhos, né? Morar bem, isso não é um propósito. Então, por isso que eu junto isso com a história do hobby, né? Então, você tem o seu ganha-pão, e eu tenho muitos amigos artistas, né? Eu acho a arte uma coisa maravilhosa. E eles, os que se dão bem, eles entendem que tem que ter o ganha-pão. Então eu dou aula, eu vendo cartão de Natal, participo de algumas exposições, e a arte mesmo eu reservo um tempo para mergulhar nessa profundeza aí. Então, a gente está vivendo um mundo numa transformação aceleradíssima, né? E fica difícil a gente se achar no meio disso tudo. Então, eu queria deixar claro assim, que eu não nos acuso, nenhum de nós humanos, de que a gente não está fazendo certo. É complicado. Porém, ninguém vai resolver por nós. Tem uma delegação assim, que também é complicado. Isso que você falou, aí vai lá e reclama para o chefe. Aí ninguém me ama, ninguém me quer, onde já se viu. Está tendo uma crise existencial, antropológica, né, Júlio, hoje em dia. E assim, a mão de obra disso que você está falando. Todas as empresas devem estar enfrentando um desafio muito grande, porque eu não quero mais trabalhar para ninguém. Vou abrir meu negócio. Pô, e aí como é que qualifica? Essa história de trabalhar das 8 às 18, você está louco. Porque eu tenho a impressão que as universidades, né, não vão dar conta desse mundo veloz, né, essa velocidade que ele tem de ensinar. Tem que procurar em outros lugares. As organizações têm que investir em treinamentos, preparar as pessoas para o mercado, ou você acha que não, mas isso aí... Tem um indicador de RH, que é a rotatividade, o famoso turnover, né? Isso é um indicador que cresceu bastante assim, a rotatividade. E é razoável até um certo percentual, né? A oxigenação, uma certa troca, é natural. Quando também não muda ninguém dentro da empresa, ela não está se oxigenando e criando outras formas de ver as coisas. Mas, então, isso que você acabou de trazer é sobre isso. É uma rotatividade enorme, você entendeu? E tem uma pasteurização do trabalho, né? Eu acabo fazendo um monte de reflexão filosófica, você entendeu? Imagina, nós adoramos. Por exemplo, Miriam, esse ser humano que está aqui. Para eu fazer o que eu faço, eu tenho que ter alguém que me ajude a limpar a casa, eu tenho que ter o cara que vai lá cortar minha grama, eu tenho que ter o cara que faz o pão, né, lá na padaria. Então, tem muitos serviços e muitas coisas que são necessárias para eu viver a vida do jeito que eu acho legal viver. Só que essas pessoas que estão nesses trabalhos, o quanto elas conseguem? Eu vi uma publicação agora que o Elon Musk, vocês sabem que ele foi crucificado, porque falou para todo mundo, volta a trabalhar presencial. E eu estou vendo o debate nas empresas, né? E eu, mesmo antes do Elon Musk fazer isso, eu falava, gente, tem tanto trabalho que não pode ser online, né? Motorista de ônibus, ambulância, médico no pronto-socorro, enfermagem, né? Então, tem uma determinada categoria de trabalho que permite, mas a gente está tendo que explicar isso para as pessoas. Não, você tem que voltar pelo menos 2 vezes por semana presencial, né? Porque senão a gente não consegue essa integração. Tem vantagens grandes,
da pessoa não ter que ir sempre. Então, a coisa do trabalho híbrido, por exemplo, tem determinados setores que não dão conta. Você entendeu? Nós somos seres sociais, por mais que online, você tem isso, mas isso aqui face-to-face é bem diferente. Né? Então, se você é uma pessoa que não quer ir para o trabalho, a coerência significa você escolher uma carreira e um trabalho que você possa viver online. Por exemplo, ser freelance. Eu trabalho, não estou trabalhando numa agência de publicidade, mas eu pego jobs e faço. Perfeito. Tranquilo. Agora, o quanto isso gera de recursos materiais e financeiros para você sustentar o estilo de vida que você gostaria de ter. Então, muita gente entra na carreira, né, sei lá, escolhe a faculdade e tudo mais. Eu conheço muita gente que não exerce a sua primeira escolha de carreira, inclusive eu mesma, né? Minha primeira formação, eu sou terapeuta ocupacional, acho que é por isso que eu converso tanto sobre a ocupação do trabalho dos outros. Mas depois eu fui estudar economia, porque daí surgiu uma vocação em mim de organizar coisas, organizar o trabalho, e por uma necessidade, porque eu precisava trabalhar e não achava emprego como terapeuta ocupacional que pagasse as minhas contas, fui trabalhar. E aí a carreira de liderança foi fluindo. Aí eu vi que tinha afinidade entre o que um TO, um terapeuta ocupacional, faz e essa coisa do plano de desenvolvimento. Como é que você está hoje? O que você sabe? O que você não sabe, mas gostaria de saber? Porque também desenvolvimento e treinamento, você não obriga ninguém a aprender. Você dá oportunidades. Ferramentas para ele desenvolver. Sim. Agora, se para a sua empresa é importante que aquela pessoa saiba determinadas coisas, sei lá, Excel avançado, você tem que dizer para a pessoa isso, olha, você precisa melhorar o seu Excel. Combinados não sai caro, né? Não sai caro. O velho ditado. E aí tem ferramentas básicas, né? Avaliação de desempenho, você dá feedback, e pode simplificar isso. Eu estou ajudando uma startup a criar agora um modelo que no mesmo formulário, que pode ser online, você fala, você está bem, está gostando da empresa, não está gostando da empresa? Como é que você se vê em tais competências? Né? Dá aí uma pontuação, eu te vejo assim. Tá bom, o que a gente tem que fazer para você melhorar aí no próximo ano? Você quer continuar aqui? Quer? Está gostando? Bacana. O que você está esperando? São conversas. Eu acho que a gente, falando um pouco desse tempo, a qualidade das conversas tem que melhorar. Nossa, falou tudo, Miriam. Qualidade das conversas. E aproveitando essa qualidade das conversas, Miriam, conflito de gerações dentro das corporações. Como é que está? O que você tem notado? Lá vou eu de novo, né? Agora é a versão brasileira marshmallow. Os meus contemporâneos não vão gostar muito do que eu vou dizer. Assim, eu sempre trabalhei muito bem com jovem. Porque cada vez que eu vejo um jovem chegando cheio de vontade, de energia e sabendo fazer coisas que eu não sei fazer, eu adoro. Né? Celular, por favor, como é que eu faço tal coisa? Me ajuda aqui, né? O que você sabe disso aqui que eu não sei? Então, as novas gerações, elas vêm com uma outra mentalidade. Elas vêm com uma coisa sensorial muito forte. A gente eu, né? Posso falar por mim. Eu sou imigrante digital. Essas pessoas são nativos digital. Meu neto de 2 anos, ele já pega meu celular e faz assim, agora já fez 3, mas ele com 2 anos, ele já sabia. Estava fazendo assim, já, meu Deus. O de 5 anos, quando eu vou ligar a televisão para ele, ele fala, não é aí, vovó, você não está vendo lugar nada, é no Netflix. Ele não sabe ler, mas ele sabe o símbolo do Netflix. Você entendeu? Então, eu é que aprenda com essa turma toda. Então, as organizações, elas não conseguem acolher essa diversidade de pensamento, esse outro jeito de fazer, e querem que os métodos e processos sejam os mesmos de sempre. Isso não encurta caminhos, muito pelo contrário, fica burocrático. Né? Vou dar um exemplo bem concreto. Uma organização contrata um estagiário de engenharia de uma universidade de primeira linha. O que você espera como estagiário de engenharia? Trabalhar na engenharia. E senta esta pessoa para ficar fazendo cadastro de produtos, você entendeu? Porque estagiário é mão de obra mais barata do que você contratar um analista, um assistente administrativo e tudo mais. Então, as organizações ainda falham e não acolhem. Então, voltando para a questão da cultura organizacional, você vê como tudo vai se fechando, né? A cultura tem que acolher essa diversidade toda. A cultura tem que acolher essa
abertura de perspectivas. Então, para mim, não tem conflito de geração, desde que as regras sejam combinadas, que o que a pessoa está buscando na carreira seja considerado, mas que, ao mesmo tempo, esta pessoa jovem entenda que a organização, sim, tem indicadores e que ela, sim, precisa ter resultado. Né? E quando a conversa é bem conduzida, é impressionantemente bom o nível de acordo que a gente consegue. Às vezes, eu percebo que em algumas organizações que eu ainda acompanho, as mais antigas, que o pessoal de mais tempo de casa é mais difícil de administrar do que a nova geração, para mim, né? Sim. Porque com eles é mais direto. O que você quer? Está buscando? E outra coisa, às vezes, as organizações ainda querem contratar alguém para ficar muito tempo na organização. Isso é um paradigma que está quebrado. Você entendeu? A gente que organiza... Morrer aqui, ficar trabalhando X tempo. E às vezes a pessoa vem, faz um ótimo trabalho, tem uma troca super justa com a organização, e depois fala, mas agora na verdade, eu quero ser surfista na Austrália. Ótimo, vai viver. Toda vez que um jovem chega para mim e fala, Miriam, na verdade, estou indo embora porque eu resolvi fazer um curso de gastronomia peruana, eu falo, por favor, agora. Vá. Não, se vá. Não, mas vai, né? O contrário, vai. Agora. Você entendeu? Se vá, cara, meu Deus. Desculpa, Miriam. Vá, mas volte. Vai mais volte. Vá, mas volte. Porque assim, se também a pessoa vai, faz a experiência Também que ela fazer, não, quer viver. E não vai aplicar E depois ela volta e fala, agora eu já vivi o que eu queria viver, tem lugar ainda aí para mim? Por que não? Por que não? Então, as relações de trabalho, fazendo uma resposta mais formal para isso tudo, as relações de trabalho precisam ser ressignificadas para acolher novas formas, novas gerações, modelo de cabelo, tatuagem. Entendeu? Quero saber assistir Netflix para trabalhar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desde né? que você entregue os resultados que estão sendo esperados de você, combinado não sai caro. Exato. Perfeito. Né? O que eu vejo do que você falou é conversar, conhecer e confiar, né? Porque você Muito bem. conversando, conhecendo, você confia, se eu confio em você e vai. E um bom diálogo. Um bom diálogo. Eu acho que tudo a gente se resolve com uma boa conversa. Mas é mão dupla, hein? Sim, não só um viés. É Não isso mesmo. esqueça. Não só um. Miriam, Passou rápido. Passou Não sei se rápido. Aprendi. O domínio das duas. Calma. Né? Besteirinha. Perfeito. Miriam, a gente chegou no final e a gente quer te pedir uma coisa que a gente Diga. pede para todo mundo que senta aqui. Pois não. É simples, né, Júlio? É muito simples. Pois não. Olhar para o público que está nos assistindo, que a sua câmera está aqui, e dar um recado para a humanidade, para esse empresário, para esse gestor, essa De farmácia, de quem qualquer que você outro. quer tocar com uma informação assim, porque isso aqui vai ficar na internet, assim, enquanto tiver internet, aparecer o nosso rosto, vai estar alguém lá um dia falando, deixa eu assistir esse podcast, esse episódio aqui desse evento, deixa eu ver, vai estar escutando. Que mensagem você quer deixar para as pessoas? Tem uma coisa de ser feliz, só que ser feliz não é euforia. Tem uma confusão entre euforia e felicidade que é uma coisa complicadésima, né? Então, feliz, mas tem uma coerência. Então, se tem uma coisa que eu desejo a todos, é que tenham muita coerência, sabe assim, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Regra de ouro básica, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E isso em todos os aspectos, no trânsito, no condomínio que você mora. Claro, tem um item bacana que é a resiliência. Né? O que é resiliência, afinal? Não é que você não quebra, que você não cai de joelhos. Não, você quebra, você cai de joelho, mas você volta rápido. Perfeito. É o antifrágil. Né? A fragilidade nós temos. Né? Tem a Brené Brown, que faz uma pesquisa ótima, tem livros lindos, palestras fantásticas sobre vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis. Então, aceite a sua vulnerabilidade, mas também reconheça a sua força de dar a volta por cima e falar, espera aí que eu vou resolver esse negócio aqui. Não tem como delegar para ninguém. Não tem. Perfeito. Não sei se eu sorri direito na câmera. Tá bom, Pessoal, se inscreva no canal. Porque depois desse conhecimento aqui, aciona as notificações, até me perdi aqui. Sininho, aviãozinho. Até saiu aqui pombo sem asa. Aí aviãozinho no Instagram, YouTube, vai tudo aí. Encaminha para aquele gestor que ainda não
tá perdidão, né, Júlio? Ainda Se não encontrar, sei o que tá meio cultura perdido. organizacional. O povo fala desse termo aí, CO, né? Bonitinho, parece, né? como é Cuida que bem é? da socialização do pessoal. Mais Pessoal, uma vez, muito obrigado. Miriam, muito obrigado. Até o Namastê, próximo pessoal. episódio. Até o próximo episódio. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.